Você é muito bem-vindo. Eu estou lendo um livro que eu tenho já há uns anos e eu não tinha lido ele ainda. E o livro chama Sabedoria para Vencer, do Mike Murdock. E, e eu estou no começo e ele cita várias histórias, mas ele citou a história descrita em Números 13, quando Moisés, debaixo de uma direção do Senhor, envia um representante, um cabeça de cada uma das tribos, né, das futuras tribos de Israel. Eles estão peregrinando no deserto, estão quase chegando em Canaã, e então Moisés, debaixo dessa direção do Senhor, manda que esses cabeças, um representante de cada tribo, vá, né, os 12 vão até Canaã para espiar a terra, para ver se é boa, se não é, se as cidades são fortificadas ou não, como é o povo, se a terra é fértil ou não, enfim, literalmente checar, né, no chão que eles pisariam. E essa história está lá em Números capítulo número 13. Então vou ler a partir do verso 1. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe ou cabeça entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Vamos orar, Pai. Obrigado pela porção da tua palavra e que ela fale conosco. É minha oração consagrando esse tempo da palavra ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, Moisés envia esses espias para espiar a terra, e aí ele quer saber se o povo que nela habita é forte ou se é fraco, se a terra é boa, se é má, se as cidades que eles habitam são arraiais, são fortalezas, né? A fertilidade da terra, se tem árvores ou se não tem, e que eles deveriam inclusive trazer frutos da terra para que eles então pudessem observar. E é interessante que 40 dias depois eles voltam e eles chegam e vão dando relatório a Moisés sobre as suas impressões. E a grande maioria, né, dos 12 representantes, dos 12 príncipes, dos 12 cabeças, dos 12 espias, que lá foram, 10 deles dizem o seguinte: a terra é boa, a terra mana leite e mel. Porém, o povo que lá habita é poderoso, as cidades são fortificadas, são grandes, e ali também nós vimos os filhos de Anak, que eram conhecidos por serem gigantes. E eles dizem algo que eu acho muito interessante. Está lá no verso 33, o último versículo de Números, capítulo de número 13. Eles dizem ali: nós vimos os filhos de Anak, os gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles também disseram que por as cidades serem fortificadas, o povo muito numeroso e poderoso, ter os filhos de Anak, que não era possível eles entrarem na terra prometida, entrarem em Canaã. E você conhece a história. Josué e Caleb não compartilham dessa opinião, tanto é, eu volto aqui no verso de número 30, enquanto o povo já está em processo de murmuração, de jogar a toalha, de desistir, Caleb então faz o povo se calar e diz: certamente subiremos e possuiremos
possuiremos em herança, porque seguramente vamos prevalecer contra eles. E você deve saber que o povo murmura, dá ouvidos aos 10 que disseram que não tinha como eles tomarem posse daquela terra. Deus se ira com essa posição covarde do povo. Moisés intercede através da oração e Deus então castiga aquela geração. Eles não entraram na terra prometida. Moisés também não entrou, mas aí é uma outra situação. E apenas Josué e Caleb e seus descendentes entraram na terra prometida. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Você é como você se enxerga. Muitos de nós, nas lutas, nas dificuldades, nos desafios que nós temos a vencer, muitos de nós ficamos intimidados, muitos de nós olhamos para o desafio como algo intransponível, impossível de ser vencido, como um gigante, e olhamos para nós como fracassados, como gafanhotos, conforme o texto sagrado relata que aqueles 10 espias se sentiram gafanhotos em meio aos gigantes. Queridos, é interessante que quando esse texto começa, Moisés está debaixo de uma direção de Deus. E eu não sei se você notou, isso está descrito no verso de número 2. Quando o Senhor começa a falar a Moisés, o Senhor diz a Moisés: envia homens que espiem a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. É promessa de um Deus que não mente. Ele é fato, ele vai dar. Só por isso, mesmo com tudo que aqueles homens viram, só por este motivo, eles já não deveriam ter duvidados do Senhor, da grandeza, do poder de Deus. Olha o que a incredulidade causa na vida de alguém. Príncipes, cabeças, que foram levantados para uma missão nobre da parte de Deus através do servo Moisés, se sentindo um nada, se sentindo gafanhotos, se sentindo como gafanhotos. Queridos, há muitas promessas da parte de Deus para você. Deus é contigo todos os dias por onde quer que você andar. Deus jamais te deixará, nunca te desamparará. O Senhor é com você todos os dias até a consumação dos séculos. Para Deus, nada é impossível. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer na cruz em seu favor. A Bíblia declara que você é a coroa da criação dele. A Bíblia também declara que ele te ama de forma incondicional. A Bíblia também declara que ele é fiel, mesmo que você seja infiel. A palavra de Deus também diz que ele é longânimo, ele é paciente, ele é bondoso, que ele não nos trata segundo os nossos pecados. Mas muitos de nós estamos dando mais voz às circunstâncias, à lógica, àquilo que vemos, do que em quem cremos. Hoje eu quero desafiar você,
porque nós estamos enfrentando um gigante. E ele se chama coronavírus. Mas é você quem vai escolher se você vai colocar a sua fé em Deus ou no gigante. Se você vai tomar posse das promessas desse Deus que quer ver você no céu, tem preparado lá um lugar para você passar a eternidade com Ele, ou se você vai continuar intimidado, preocupado, desesperançado, desanimado, entristecido, porque está olhando, está colocando a sua fé no gigante, ao invés de colocá-la em Deus. Eu quero fazer um desafio a você. Em meio a essa pandemia, em meio a dias em que não temos perspectivas de como isso vai acabar e muito menos de quando isso vai acabar, em qual grupo você vai ficar? No grupo dos 10 espias que só viram dificuldades, empecilhos, ou no grupo que tomou posse da promessa que Deus já havia feito? Eu darei a terra. Em qual dos dois grupos você está? Em qual dos dois grupos você escolhe ficar? Isso vai fazer toda a diferença para você vencer ou ser vencido por esse gigante chamado coronavírus. Quero desafiar você até a fé de Josué e Caleb. Quero desafiar você até a postura de Josué e Caleb. Quero desafiar você até as atitudes que Josué e Caleb tiveram. Deus vai honrar você, assim como honrou Josué e Caleb. Deus vai abençoar você, assim como abençoou Josué e Caleb. Deus vai surpreender você, assim como surpreendeu Josué e Caleb. Fica o desafio que você seja do grupo dos que não retrocedem, daqueles que, assim como Davi, quando viu o gigante Golias, olhou para aquela testa enorme e falou: não vou errar, não tem como. Enquanto que os covardes olham para o gigante e falam: olha o tamanho dele, não tem como derrotá-lo. Tudo na vida é questão de escolhas. Desde quando essa pandemia começou, eu tenho dito, nós escolhemos se passamos por tudo isso da melhor ou da pior maneira. Volto a te perguntar, você tem fé nos gigantes ou a sua fé está depositada em Deus? Vamos orar? Feche os teus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai, quero apresentar diante do Senhor cada vida que está comigo nesse momento. Não é fácil. Não é fácil derrotar os gigantes, vencer os desafios. Mas, Pai, em nome de Jesus, que possamos escolher colocar a nossa fé no Senhor, que possamos escolher confiar, esperar e descansar em Tua doce e incomparável presença, porque Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha. Tu és fiel, o Senhor se importa conosco, nos ama de forma incondicional. É fiel mesmo quando somos infiéis e tem poder para mudar qualquer situação, porque nada é impossível para o Senhor. Pai, eu quero
declarar que Canaã está logo ali. O coronavírus vai ser vencido, derrotado, exterminado. E nós vamos provar dessa terra linda que mana leite e mel, desde que confiemos no Senhor, desde que escolhamos viver tudo isso da melhor maneira, que é com fé em Deus. Um Deus tremendo, incomparável e inigualável, e que é conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor já tem a data definida para encerrar essa luta, para nos dar a vitória. E os vitoriosos serão aqueles que escolheram ter a fé em Ti, não nos gigantes, não nas circunstâncias, não na história, não na lógica. Que possamos ser esse povo que vai desfrutar da vitória em mais essa batalha, para a Tua honra e para a Tua glória. Minha oração, em nome de Jesus. Amém. Creia, Deus tem poder para derrotar esse gigante chamado coronavírus. E Ele já tem determinado o dia que isso vai acontecer. Ele não atrasa, Ele não adianta. Ele chega sempre na hora certa. Fica firme, confia, espera, descansa. Deus vai honrar você com essa vitória. Deus te abençoe. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Eia! Como disse Caleb, subamos e possuamos a terra. Certamente prevaleceremos. Assim será comigo e com você. Deus te abençoe.